Olá, famílias. Bom dia, famílias, famílias de bem. Bom dia a todos os que estão batalhando hoje. E mais uma vez, bom dia a todas as mulheres brasileiras e parabéns. Nesta postagem eu quero falar sobre a Globo, Rede Globo de televisão, Organizações Globo. Então veja, o que esperar de uma organização que visa apenas lucro, que trabalha comercialmente o tempo todo, né? Uma empresa de telecomunicação que tem uma concessão, que poderia contribuir com o país muito, demais da conta, poderia ter contribuído nesses últimos 3 anos demais da conta e não o fez. Uma organização que negou o próprio criador, Roberto Marinho. Saudoso Roberto Marinho. Eles negaram o próprio criador. A criatura negou o criador porque o criador, junto com, na época, com um grupo enorme de empresários, de homens do dinheiro do país, né, foram pedir a intervenção militar para poder preservar o país, não porque eles estavam preocupados com o Brasil. Não é que Roberto Marinho e esse grande grupo de empresários, esses homens que mandavam no país economicamente, estavam preocupados com o Brasil. Não é isso. Eles estavam preocupados com o bolso deles, com o futuro deles, com a ganância deles. Porque o medo deles era que o país fosse invadido por outros sistemas de governo, por grupos que estavam por trás, que nós sabemos hoje quem são, por guerrilheiros que estavam sendo treinados já no Brasil. Só no acampamento já tinham 160 treinados no meio de uma floresta, só num acampamento, né? Porque o Brasil é muito grande. Vejam que morre 160 mil pessoas por dia, segundo o próprio telejornalismo dessa emissora. É uma guerra. Quantos morrem na Síria? Quantos morrem em países que estão em guerra? Que covardemente estão matando inocentes, crianças inocentes, ninguém faz nada. E no Brasil morrem milhares, centenas de milhares de pessoas durante todo um ano. E isso por homicídio. Imagine por falta de socorro, falta de medicamento, falta de médico. Então, voltando na questão das organizações Globo, né? Outro dia eu vi uma reportagem em que eles faziam comparações. Eu vou dizer uma coisa. Eu sei que cada um tem a sua profissão, os que são profissionais, têm a sua profissão, o seu segmento, e sabem diferenciar uma coisa da outra. As particularidades dessas profissões. Eu falo da minha. Foram 30 anos que eu cumpri com a minha obrigação ali, graças a Deus abençoou, preservou minha vida muitas vezes, e eu tô aqui hoje. Poderia não estar. Uma profissão atípica, uma profissão diferente, né? Um estresse, uma adrenalina lá em cima, e tendo que trabalhar dobrado para poder manter a família, porque um governo desse, que em 4 anos te dá 4% de reposição salarial, é uma vergonha. É uma vergonha. Não te dá estrutura, não te dá nada. Absolutamente nada. Para trabalhar, para sobreviver, assistência. Eles falam em assistência médica odontológica. Depois eu vou fazer uma postagem a respeito. Então, eu gostaria de dizer à redação, ao pessoal lá do jornalismo da Rede Globo, que não tem comparação, meu amigo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sentar numa cadeirinha, ficar lendo o negócio que está girando lá,
que os homens lá de cima têm interesse, aí é fácil. Depois de 32 anos, você dá 15 segundos para alguém falar alguma coisa, é muito pouco. 32 anos, 15 segundos é muito pouco. Né? Então, vamos parar com essa palhaçada. Vamos parar com essa palhaçada. Sabe? Onde já se viu a criatura negar o Criador? Negar as atitudes do Criador? Porque as organizações Globo só existem hoje. Ela existe e é forte, poderosíssima. Porque, por exemplo, se ela criticar uma empresa que patrocina hoje o Jornal Nacional, que eu não vou dizer aqui para, de repente, injustamente sofrer um processo, né, de danos morais, se ela criticar, e essa empresa foi multada em 35 milhões de reais pela Fazenda, por irregularidade financeira, e ninguém noticia, todo mundo fica quieto. E se ela fizer um noticiário sobre essa empresa, que patrocina hoje o Jornal Nacional, por exemplo, ela perde o patrocínio. Então, o policial ele vai para a ocorrência e vai para resolver. Temos lá um ou outro, distintamente falando, que toma atitudes, às vezes, sabe, uma minoriazinha, um ou outro, toma atitudes erradas contra aquilo que nós aprendemos desde o início de carreira, contra aquilo que nós procuramos preservar dentro da nossa instituição Polícia Militar. Às vezes nós temos um ponto fora da curva, acontece. Né? Mas são os pontos fora da curva. Agora, aqui não. Aqui nós temos o quê? Uma organização que é uma criatura que nega o Criador. E ela só existe em detrimento disso. Porque o Criador, Roberto Marinho, e os empresários da época foram beneficiados com o regime militar. Então hoje, se você tem um âncora na Globo e tem uma grande organização, agradeçam o regime militar. Direitos trabalhistas que estão querendo tirar hoje, agradeçam o regime militar. E tantas outras coisas que durante o regime militar foi criado, que hoje estão tentando tirar do cidadão brasileiro, da cidadã brasileira. Então vejam as inversões de valores dentro do país. Então há de se tomar cuidado. Então, Globo, não confunda as coisas. Ser um policial militar, sair para as ruas para preservar a ordem pública, né, para praticar a manutenção da ordem pública é uma coisa. Sentar numa cadeirinha e ficar olhando e lendo e dando uma opiniãozinha, um pitacozinho sem conhecimento de forma leiga, é outra coisa. É outra coisa. Não vamos confundir as coisas. Beleza? Então, ô Rede Globo de televisão, ponha-se no seu lugar. Né? E respeite o segmento alheio. Né? Então, vamos por esse caminho, que é a melhor coisa que se pode fazer hoje em dia, né? O respeito, a democracia. Vocês falam em democracia, em liberdade, preservação da democracia, mas vocês são os primeiros a quebrar isso. O não cumprimento do dever como jornalista, nesses últimos 32 anos, de mostrar para o povo muita coisa, e muito pelo contrário, além de não mostrar, induzir o povo a erro, isso foi trabalhar contra o país, foi trair o país e trair os próprios compromissos assumidos pelos senhores e senhoras quando no final da formação do curso de jornalismo. Então eu fiz um juramento quando era menino. Eu era menino ainda. Eu fiz um juramento. Eu cumpri com esse juramento aos 30 anos.
Não quero saber. Então, vocês podem até falar, mas nós também no meio do jornalismo temos um ponto fora da curva. Só que, no caso de vocês, a grande maioria é ponto fora da curva. Porque o que interessa é... Veja esses caras que apresentam programa de televisão. Principalmente na área policial. Estão tudo milionários. Milionários. Essas empresas de televisão, organizações de telecomunicação, estão todas milionárias. Por quê? Trabalharam em benefício do país. Usaram da prerrogativa da concessão para trabalhar em benefício da população brasileira e do país. Conta outra para mim que essa não entra. Tá bom? Famílias, muito obrigado por acompanhar a gente, as opiniões da gente. E eu estou esperando a sua opinião. A sua opinião é importante. Chegando para mim, independente de qual for, eu vou estar passando para frente. Vou estar compartilhando com milhares de pessoas que acompanham a gente aí, graças a Deus. Tá bom? Beijo em seus corações. Que Deus abençoe a cada um dos senhores e senhoras e seus familiares. Eu venho com mais postagem, viu?